paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Seja muito bem-vindo e hoje você vai ouvir o testemunho da irmã Iracema. E ela nos diz: a paz de Deus, meus irmãos, a paz de Deus, minhas irmãs. Aqui quem fala é a vossa irmã Iracema de Lima. Eu gostaria de contar um pouco para vocês de como o inimigo pelejou pela minha vida e como Deus foi misericordioso para comigo. Uma das primeiras lembranças que tenho da minha infância é de minha mãe me colocando para dormir. Não sei exatamente quantos anos eu tinha, mas eu não conseguia dormir. Lembro de ouvir muitos barulhos pela casa, de me levantar e ver na cozinha muita gente estranha com minha mãe. Pessoas vestidas de preto. Lembro também de ver o chão riscado com um desenho que hoje eu sei que é conhecido como Estrela de Davi, e em cima dela muitas velas acesas. Ao me ver, minha mãe brigou comigo e rapidamente me pegou e me levou de volta ao quarto. Quando contava para minha mãe dessa lembrança que eu tinha, ela me dizia que aquilo não foi real, que eram apenas ilusões da minha cabeça, coisas de criança, mas eu sabia que não. Minha mãe se envolvia com essas coisas de bruxaria, feitiçaria, não sei bem. Mas até aí tudo bem, qualquer um é livre para seguir o caminho que quiser. O problema é que nós éramos da igreja. Íamos à igreja sempre, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Éramos da Congregação Cristã do Brasil. Não sei se eu posso falar o nome da denominação. Porém, a denominação não tem nada a ver com as escolhas da pessoa. Eu lembro do cabelo da minha mãe. Ele era comprido e sedoso. Eu gostava de brincar de penteá-los. Às vezes eu entrava no quarto dela quando ela não estava olhando e mexia nas coisas dela. Eu pegava o seu véu, colocava na minha cabeça, calçava seus sapatos e brincava de ser a minha mãe. Eu folheava o cantor cristão e fazia de conta que estava indo para a igreja. Eu tinha muito orgulho da minha mãe nessa época. Depois que cresci, aconteceram muitas coisas das quais não quero falar. Minha mãe se afastou da igreja, se separou do meu pai, cortou o cabelo nos ombros e até o dia em que ela morreu, nunca mais deixou o cabelo crescer. Mas, voltando ao passado, esse envolvimento da minha mãe com o ocultismo, digamos assim, começou a me afetar. Aos 12 anos, eu tinha horríveis paralisias do sono, ouvia vozes. Eu tinha amigos, mas me sentia profundamente triste e só. Tinha sonhos que não sabia se eram somente sonho ou realidade. Eu sonhava com figuras estranhas dentro da minha casa. Eles diziam que estavam trazendo o caos, mas naquela época eu não entendia. Lembro de outra cena que me intrigou. Minha mãe sempre recebia em casa uma irmã da igreja com seu esposo e seus 4 filhos. Eram 4, eu me lembro muito bem, porque eles eram muito danados. Quase destruíam a nossa casa. A mãe deles e o pai deles não os controlavam. Nesse dia em questão, eu estava dormindo na sala, pois havia assistido o filme a madrugada toda e já eram quase 10 horas da manhã. Eu ouvi minha mãe e a irmã na sala conversando e, em certo momento, o marido dessa irmã, lá da rua, a chamava de dentro do carro, apressando-a para que eles fossem embora. Ela se despedia da minha mãe e saía. Só que depois eu comecei a ouvir uns barulhos estranhos e descobri a cabeça um pouco para ver o que era, porque eu estava deitada na rede, toda coberta com um lençol, mas me descobri um pouco. E ainda sonolenta, eu vi minha mãe e o esposo da irmã se agarrando e se beijando. Me cobri novamente e rapidamente e fiquei quietinha para que eles não percebessem que eu tinha visto. Agora, era a amiga da minha mãe que chamava o seu esposo do carro. E ele largou minha mãe e foi embora. Aquilo mexeu muito comigo. Não julguei minha mãe. Ela era minha mãe.
Mas comecei a dar menos importância à igreja, pois percebi que os adultos não davam importância nenhuma ao que ouviam no templo, muito menos praticavam o que ouviam. Depois disso, passei a dar mais atenção às minhas amigas, sair mais para as festas, arrumar namoradinhos, etc. Minha mãe não ligava, e eu também não ligava se ela ligava ou não. Eu saía e voltava tarde, saía e às vezes dormia na casa das amigas e não avisava. Inclusive nessa época também comecei a beber. Eu acredito que já nesse tempo Deus me livrava de muitos problemas porque eu não ligava para nada. Eu começava a namorar e quando aparecia outro garoto eu traía o primeiro e o relacionamento terminava sempre assim, com traição e muita briga. Eu não tinha consideração nenhuma com ninguém. Mas havia um garoto na escola que tentava sempre ficar comigo. Ele tinha namorada, mas eu não me importava. Eu só não ficava com ele porque ele não era interessante para mim. Só que de tanto ele tentar se aproximar de mim na sala de aula, surgiram rumores sobre nós e a namorada dele me esperou na saída da escola e me deu uma surra com mais 4 amigas. Eu não pude me defender. Cheguei em casa toda rasgada e até mesmo com a cabeça sangrando. Minha mãe ficou indignada. Foi na escola, fez um barraco, reclamou e aquelas meninas foram expulsas. Só que não satisfeita, minha mãe anotou o nome delas e disse que todas iriam pagar. Eu não sei o que ela fez, mas com certeza não foi coisa boa, porque um mês depois eu soube que a menina que armou tudo, a namorada do rapaz que queria ficar comigo, morreu. E fiquei sabendo porque ela morava perto da escola. Disseram que ela foi acometida de alguma enfermidade e morreu. Depois disso, eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo da minha mãe. Numa noite, eu sonhei com 2 demônios horrorosos. Eles estavam na cozinha da minha casa e me convidavam para entrar. Quando eles me convidavam, se abria uma porta de fogo, mas lá dentro eles diziam que havia delícias. Quando eles falavam delícias, eu olhava e via prazeres, riquezas, risadas e fartura. Só que depois eu só via fogo e se acabava o sonho. Na mesma manhã, a minha tia veio nos visitar. Ela era da igreja ainda e minha mãe já havia saído. Quando minha tia ia em nossa casa, minha mãe sempre ficava nervosa e, se possível, inventava alguma coisa para não receber minha tia. Mas nesse dia eu ouvi quando minha tia falou: "Minha irmã, se arrependa. O Senhor manda te dizer que há tempo ainda para ti. Ele te perdoa e lava os teus pecados." Minha mãe começou a gritar dizendo que estava cansada daquele discurso. Entendia então que não era a primeira vez que minha tia vinha à nossa casa com aquela mensagem. Quando minha tia saiu, eu perguntei à minha mãe: "Mãe, por que a senhora não volta para a igreja?" Nessa hora, ela esbugalhou os olhos para mim com ódio que eu nunca vi e gritou: "Você não se meta!" E saiu da sala. De vez em quando, eu lembrava da paz que eu tinha quando íamos à igreja, mas eu pensava que só poderia voltar se minha mãe também voltasse. Até que um dia, indo para a escola, reparei que uma pequena igreja havia sido aberta perto de lá. Na volta, pensei em falar para minha mãe, mas ao atravessar uma pista, uma bicicleta me atingiu. Eu caí à beira da pista, machuquei muito o cotovelo, saiu muito sangue. E como caí de mau jeito, machuquei também o pé. Foi um alvoroço. Como eu estava perto de casa, chamaram minha mãe, que veio e me levou para o hospital. Fiquei muitos dias de repouso em casa e o assunto da igreja foi esquecido. Durante os dias que fiquei de cama, eu ouvi uma voz. Foi quando eu estava vendo TV. Ouvi uma voz grossa que falava: "Se você pôr os pés naquela igreja, eu mato sua mãe e depois você." Falei para minha mãe quando ela chegou, mas para minha surpresa, ela não se espantou e nem disse nada. Mas
Foi se arrumar porque aquela noite ela receberia amigos em casa. Eu não falei ainda, mas minha mãe tinha vários namorados que a visitavam regularmente. Eu não gostava, mas como já disse, não me metia na vida dela. Eles chegavam, jantavam, se trancavam no quarto e depois eles iam embora. Eu não estava nem aí, a vida era dela. O que mais me incomodava eram as bruxas que chegavam lá em casa de vez em quando para acender velas e inundar a casa com aquele cheiro de incenso e também fazer aquelas coisas esquisitas que elas faziam. Quero dizer também que eu via sombras de demônios em todos os cantos da casa. Comecei a pensar em ir embora de casa, porque aquilo era terrível. Toda hora eu me assustava, me sentia mal, sentia agonia. Porém, eu não tinha dinheiro e nem um trabalho. Quando melhorei do pé, quis tomar um sorvete, mas minha mãe não estava em casa. Então, fui eu mesma na venda da esquina comprar o sorvete. Eram quase 3 horas da tarde. Quase não havia ninguém na venda. Peguei o sorvete do congelador e me dirigi ao caixa para pagar. Quando fui pagar, o dono da venda pegou o dinheiro com uma das mãos e com a outra acariciou minha mão e disse: "Se você quisesse, poderíamos sair, nos conhecer melhor. Eu podia te ajudar." Eu olhei feio para ele, peguei meu troco e fui embora. Me deu asco. Ele era casado e já devia ter uns 40 anos. Só que, com o decorrer do tempo, eu fiquei pensando naquilo. Porque depois as atitudes da minha mãe pioraram. A nossa casa vivia cheia de gente esquisita e mais do que nunca eu queria ir embora. Então, resolvi me aproximar do dono da venda e deu certo. Comecei a ir lá nos horários em que eu sabia que havia pouco movimento. Comecei a conversar com ele, comecei a dar cabimento. Com pouco tempo, saímos. E depois pedi a ele para alugar um lugar para nos encontrarmos. Ele fez. Mudei para lá e fui viver aquela vida. Eu suportava aquele homem, mas dava para aguentar, porque ele era casado e por isso só aparecia umas 2 vezes por semana por lá. O difícil é quando ele vinha do bar. Mas uma noite, após o ato, ele quase dormindo, falou algo estranho. Ele disse: "Eu disse que você não ia para aquela igreja. Eu disse." Eu tomei um susto, mas quando ia perguntar o que foi aquilo, ele já havia adormecido. Fiquei pensando nisso e não consegui dormir. Não podia parar de pensar que se o demônio se esforçava tanto para me impedir de ir à igreja, era porque eu tinha que ir. No dia seguinte, tomando o cuidado de não falar nada para que os demônios não soubessem dos meus planos e para onde eu pretendia ir, eu entrei no banheiro para tomar banho. Isso eram 5 da tarde. E depois eu pretendia ir à igreja, mas não fui, porque assim que entrei no banheiro, caí no chão. Eu lembro de ter sentido um choque no meu corpo e ficar me tremendo, e depois ter caído no chão e apagado. Não me lembro de mais nada. Quando acordei, eram quase meia-noite. Eu me levantei e fui para minha cama com medo, porque percebi o poder daquelas coisas sobre mim. Achei aquilo um pouco demais e resolvi visitar a minha mãe para falar com ela sobre aquilo. Eu não havia feito acordo nenhum com o diabo nenhum e não achava aquilo justo. Ela ia ter que me ajudar a me livrar deles, mas ela não me ajudou. Ela não fez nada, só me disse que aquilo era normal e que eu deveria servi-los, porque eles eram bons e iriam me defender e me ajudar. Eu falei: "Mãe, a senhora está louca? Eu nunca quis acordo com demônio nenhum. Eu suportei isso porque tinha que viver aqui com a senhora, mas agora eu já me mudei. E acontece que eles foram comigo. Eles acham que são meus donos e não são. Eu quero ir aonde eu quiser ir e quando eu quiser ir. E se quiser ir à igreja, eu vou." Nesse momento, a minha mãe se sentou e começou a me explicar. "Iracema, minha filha, você pode ir aonde você quiser.
só não pode ir à igreja. E eu perguntei: por que, mãe? Por que eu não posso ir à igreja? Por que a senhora não pode voltar para a igreja? E a minha mãe me disse: porque meus guias, meus protetores, não gostam de lá. Então eu só posso fazer o que eles me orientam a fazer. E eu disse: mãe, a senhora não se incomoda de ser mandada por eles, ordenada por eles, controladas por eles? E ela me respondeu: não, minha filha, porque nós precisamos de instrução espiritual e eu acredito nos meus guias. Daí eu perguntei: mas mãe, quando a senhora começou com essa história de guia, a senhora já estava na igreja. Por que a senhora deixou a igreja para seguir esses espíritos? E ela me respondeu: ora, minha filha, porque as coisas que eu pedia a Deus demoravam muito para chegar. E porque Ele me pedia muitas coisas, é um Deus muito exigente. E eu não queria esperar. E os meus espíritos, os meus guias, tudo que eu peço, eles me fazem rápido. Então eu prefiro eles. E então eu disse: ok, mãe, mas isso é a sua vida. Por que é que eu tenho que sofrer junto com a senhora? Por que eu tenho que ver demônios se eu não quero participar disso? E aí ela continuou me respondendo: minha filha, eu lhe ofereci aos demônios quando você era bebê. Você nasceu muito doente e eles te curaram. Quando levei você na igreja, os irmãos oraram, só que não resolveu. Então eu te levei numa feiticeira e ela te curou. Tudo que os seus protetores fazem é para o seu bem e você precisa agora agradecê-los e servi-los. Então eu disse a ela: mãe, a senhora está louca, de novo. O que a senhora escolheu é para a senhora. O que eu escolhi para mim não é servir a guias. Pode esquecer, eu não vou ser como a senhora. Nessa hora foi a única hora que eu vi minha mãe baixar a cabeça e ficar triste. E eu fui embora dali para não magoá-la mais. Eu ia dizer tudo o que eu vi aqueles anos todos, que eu não concordava com aquilo. O meu pai indo embora, as traições dela, os namorados dela, as vezes que eu tinha que ser trancada no meu quarto por causa daquelas pessoas estranhas que iam lá em casa, as pessoas que ela amaldiçoou e até tirou a vida. Eu aqui não posso falar a metade do que eu vi minha mãe fazer durante os anos que eu vivi com ela, porque não seria de bom tom e porque também a irmã não poderia publicar esse vídeo. Por isso, eu não falei mais para não magoar a minha mãe e eu saí de lá e fui embora. Só que quando eu cheguei em casa, eu caí em mim. Eu pensei do quanto havia da minha mãe em mim. Eu estava vivendo com um homem casado. Para fugir dos meus problemas de casa, eu arrumei outro problema. Eu estava enganando, mentindo, como fazia na escola com meus namoradinhos. E por isso eu comecei a me culpar. Percebi que a minha vida estava sendo guiada também por demônios. Eu estava fazendo o que eles queriam. E no futuro, com certeza, me aconteceria coisa pior do que estava acontecendo com minha mãe. De ser controlada, de ser escravizada. E quando minha mãe falou que ela me entregou a demônios, eu lembrei de uma ocasião em que eu tinha ido à praia com um namorado e lá tiramos muitas fotos. Quando cheguei em casa e fui olhar as fotos no celular, eu estava com os olhos pretos em quase todas as fotos. Foram umas 12 fotos e em todas havia buracos negros no lugar dos meus olhos. Eu me senti muito mal olhando aquelas fotos. Tive uma sensação de morte. Acabei apagando as fotos, deixando para lá, mas nunca esqueci daquilo. Depois de uns dias que eu visitei minha mãe, pensei em ligar para minha tia e contar para ela o que eu estava passando. Minha tia me contou o quanto orava por minha mãe e o quanto lamentava pelo caminho que ela havia escolhido seguir. Foi aí que ela me disse também que recentemente Deus havia ordenado que ela se afastasse de lá. Ela se ofereceu para me ajudar em oração se eu quisesse libertação, mas disse que em nossa casa ela não voltaria mais. Foi depois dessa conversa com minha tia,
mais ou menos uma semana depois que eu estava no banho e alguém me chamou no celular, dizendo para eu ir à casa da minha mãe. Eu me vesti correndo e fui, eram mais ou menos umas 10 horas da manhã. Só que eu não pude entrar. Assim que cheguei, vi aquele alvoroço de pessoas na frente da casa da minha mãe. Estava cheio de gente. Havia muitos amigos da minha mãe já. Algumas daquelas pessoas, eu lembro, eram aqueles que visitavam a minha mãe para fazer feitiçaria. E também havia muitos policiais. Eu me desesperei, chorei, mas não quis entrar. Então eu soube que um dos namorados da minha mãe tirou a vida dela durante uma discussão, porque ela queria terminar o relacionamento, porque a esposa daquele homem a estava importunando demais. Os relacionamentos da minha mãe eram assim, problemáticos e perigosos. Esse fato foi manchete de jornal aqui em nossa cidade, mas não quero mais falar sobre isso. Foi muito difícil para mim. Porém, nesse tempo, minha tia me ajudou muito. Como eu sou filha única, eu tranquei a casa e só consegui voltar lá depois de mais ou menos um ano. Durante esse tempo, eu recebia minha tia semanalmente em minha casa para orar por mim. Mais do que nunca, eu não queria nada com aqueles guias, espíritos aos quais minha mãe servia. Quando minha tia orava, às vezes eu caía no chão, babando, outras vezes me tremendo, me contorcendo, revirando os olhos. O esposo dela gravava tudo isso para me mostrar e quando eu via, eu chorava muito. Eu não queria ir à igreja naquele estado, eu tinha certeza que eu ia cair no meio do povo e passar muita vergonha. Então, eu comecei a orar e jejuar pela minha libertação. Minha tia me ensinou. Nesse tempo, eu comecei a ouvir vozes, só que dessa vez elas me diziam para largar aquele homem com quem eu vivia. Então, depois de alguns meses, eu tomei coragem e abandonei aquele homem, abandonei aquele apartamento e voltei para casa. Afinal, era a única casa que eu tinha para viver. Por isso eu resolvi enfrentar aquela situação. No início, eu chorava muito com saudade da minha mãe. E também continuava vendo demônios dentro de casa. Eles me amedrontavam, me perturbavam, me ameaçavam. Mas eu fiquei firme. Eu queria ficar, eu queria viver. Eu passei noites terríveis nos primeiros tempos. Eu tinha pesadelos quase todas as noites, eu não conseguia dormir, eu tinha muito medo. Só que fui orando e aquilo foi passando. O quarto, onde aconteceu tudo com a minha mãe, eu deixei trancado, não tinha coragem de entrar. Só depois de muito tempo eu consegui abrir e mexer nas coisas dela. Isso só aconteceu quando abriu uma igreja pentecostal na minha rua. Deus enviou socorro para mim. Eu fui até lá e pedi ajuda. Os irmãos com o pastor começaram a me visitar. No começo era luta, muita guerra, muito demônio. Eu manifestava quase sempre. Mas, com somente um mês de jejum e oração, aquele pastor levantou a mão sobre mim e expulsou as legiões que me atormentavam. Lembro que, daquela vez, a última, levantei do chão, leve e aliviada, não amedrontada, como acontecia antes. Ele me perguntou se eu queria aceitar Jesus, e eu disse que sim, e chorei muito. Depois disso, Jesus passou a ser meu companheiro. Aprendi a orar sempre, aprendi a repreender os demônios. Eu os via dentro da minha casa e os expulsava, e eles saíam. Comecei a sentir paz em casa para a glória de Deus. Consegui abrir o quarto da minha mãe, limpar a sujeira, retirar as coisas dela. Joguei tudo fora, queimei como o Senhor me ordenou. Lá estavam cartas de baralho, amuletos, roupas com moedas e bordados obscuros, incensos, até ossos humanos ela guardava para usar em suas coisas, seus feitiços. Mas eu limpei tudo e Jesus santificou aquele lugar. Hoje minha casa é um lugar de adoração, é uma extensão da igreja. A casa vive cheia de servos de Deus. Eles dormem aqui e ninguém nunca ouve ou vê nada estranho. Eu sou uma missionária. Eu não quis me casar.
Deus me chamou para o celibato e eu aceitei esse chamado. Trabalho com obras de libertação. Minha vida é separada e consagrada a Deus. E isso é o que eu tenho a dizer, que se rejeitarmos as obras das trevas, o Senhor ouvirá o desejo do nosso coração e nos ajudará e virá o nosso socorro. O que eu quero dizer é que Jesus é muito bom, Ele salva e liberta. Nunca ouça a voz do inimigo se ele lhe disser através de alguém que não existe jeito para você. O nosso Senhor Jesus, Ele pode todas as coisas, porque todo o poder lhe foi dado no céu, na terra e embaixo da terra. E aqui eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que Ele te livre e te guarde de todo mal e te abençoe, a você e a sua casa, para a glória do nosso Deus. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. E não esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de mais vídeos como esse. Toda semana tem vídeo novo no canal.